Então, gente, hoje é o item 13, é o capítulo 8 do Homem Integral, a segunda parte da introdução dos desafios da jornada, Espelhos da Alma. E o capítulo 5, os itens necessidade de valorização, padrões de comportamento, mudanças do ser consciente. Então, o que vocês acharam interessante assim, desses capítulos? O que mais chamou a atenção? Ciência, aquela parte inicial ali do nascimento da consciência, eu achei bem difícil assim de entender. Do Homem Integral, né? O que tu achou difícil? Tudo. Achei bem complicado, assim, algumas coisas eu acho que eu entendi, né? Mas quando ele fala que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. Eu não sei se é difícil de imaginar isso, porque quando a gente lê, a gente vai buscando as referências que a gente tem de conhecimento, né? Talvez por falta, eu não consegui imaginar, assim, né? Apontei várias coisas, mas mais adiante também encontramos-los nas religiões da antiguidade oriental e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, onde ele fala nos opostos, né? Na importância do que os opostos te levam à reflexão, né? Uhum. Como isso é importante também para a consciência. E aí, mais tarde, a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos, do santo grau como depósito que compõe as bases da consciência humana, a se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia de suas várias expressões, tais a consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. São muitas coisas. Né? E essas foram as partes que tu achou mais chamaram muita mais atenção. De qualquer forma, difícil. Alguém quer acrescentar alguma coisa dessas passagens? Talvez, acho que a gente, no conversar, a gente consiga alinhavar, né, todos esses pontos assim. Depois, ainda lá na necessidade de valorização, que é aqui no ser consciente, também aquela introdução ali. Depois a gente chega lá. Tá. Então, a Joana ela traz essa questão da gente se tornar consciente, né? O ser consciente, quando ela fala. Então, há muitos elementos, seja de origem atávica, por uma herança herdada de outras vidas ou, né, mundos que a gente não habita muito conscientemente, coisas que afetam o nosso presente. Então, com certeza, as depressões, a Joana vai falar muitas vezes, têm relação com uma vida mal vivida, ou outras questões em que o espírito entra, às vezes, ou doenças mais crônicas, num processo de culpa, né? Ou de ficar numa questão, ou de determinados traumas. Então, na verdade, o nosso objetivo, enquanto seres aqui na Terra, que estamos jornadeando nesse período aqui, né? Seria tornar consciente essas coisas que estão no nosso inconsciente, que muitas vezes tomam conta do nosso processo, as escolhas, né, que a gente faz, as repetições, os defeitos, e muitas vezes acabam nos tomando. Então, um dos objetivos da nossa existência, e isso as terapias ajudam, as meditações ajudam, porque muitas vezes na hora da meditação é quando eu estou olhando para mim mesmo, daí eu desacelero, vem aquelas questões que eu sinto que eu errei, daí eu começo a me questionar por que eu errei, o que aconteceu. Então, nesses momentos, a gente está exercitando esse autoconhecimento. Porque como a gente está ainda num período de muita inconsciência, tem muito trabalho a ser feito, como ela vai falar. Existe no nosso inconsciente uma terra de ninguém.
que é onde está nosso lado primitivo, nosso lado tolo, nosso lado selvajado, e que muitas vezes, por a gente negligenciar ou por desconhecimento, porque está no inconsciente, nós acabamos fazendo pouco caso, e quando vem esse lado, vem de uma forma que nos toma. Então, a Joana está dizendo isso. Vamos tentar olhar para a nossa realidade, né? Que sempre ela traz essa questão de partir da verdade, partir de onde nos encontramos, para tentar tornar mais consciente esses aspectos. Daí o Jung vai falar que existe um processo de individuação, que seria justamente tentar, nesse quadro de opostos que nos configuram, trabalhar outros aspectos nossos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que funciona na via do pensamento como função principal, por melhor ajustada que eu esteja no mundo, o meu sentimento está no inconsciente. Então, eu posso até achar que eu sou uma função sentimento, porque a função inferior, ela está mais, como é inconsciente, ela tem muita força, tem muito poder, né? Então, às vezes eu posso achar que eu sou sentimento, mas eu sou pensamento. E daí, justamente essa questão dos sentimentos, um dia eu vou ter que olhar para isso. Porque senão eu corro o risco de passar uma vida inteira e daí o que eu fiz com a minha vida, né? Se eu sou do tipo extrovertido, por exemplo. Fiz e agora que eu parei para ver, vem todo aquele sentimento, às vezes até de uma forma infantil ou muito pura, que eu não trabalhei, eu não olhei para aquilo. Então, é um convite à nossa existência a fazer essa conquista de áreas nossas que estão aí em germe, questões a serem trabalhadas, e que tem a ver com esse despertar de consciência. Daí, claro, através do amor, dos sentimentos mais nobres, a gente vai conseguindo explorar melhor esse passo, né? E ali, quando ela fala do mito da criação, né, que até a gente sabe que tem todo o nosso mito cristão do Adão e Eva, que então eles pegam e comem a maçã porque a serpente, né, induziu. Então, na verdade, a serpente é um símbolo desse animal reptiliano, né, que representa muitas vezes a libido, ou nossos aspectos irracionais, instintivos, ou a sexualidade, a própria, né, energia que muitas vezes foi renegada, e nos convidando a morder de um fruto que, uma vez mordido, não se tem como retroceder. Então, na verdade, uma vez desperto, também nós não conseguimos retroceder a esse mundo primitivo, esse mundo instintivo, esse mundo infantil. Só que, claro que nós, a grande maioria, está ainda num período de ego infantil, de procurar ainda apenas o prazer do ego, no nosso estágio de inconsciência. Mas, uma vez despertos, a gente pode até tentar fugir, né, de várias formas, com fugas, mas a verdade é que a gente já comeu do fruto proibido, no melhor sentido da palavra. Então, a gente tem essa obrigação perante a consciência, né? Como diz o Evangelho, como é que a gente sabe quando está no caminho certo? Tem a consciência, que é ali que tem o registro de Deus dentro de nós, né? Então, ela vai falar que existem vários símbolos, né? A pedra filosofal, que seria aquele estágio em que os alquimistas procuravam, né? O tesouro, que medeia os opostos, né? A figura do Cristo, que tem um equilíbrio entre a ânima e o ânimos, é dócil e acolhedor quando necessário, e enérgico quando necessário. Então, ele tem esse equilíbrio, ele está preso entre dois ladrões, que simbolizam também esses aspectos opostos que o homem tem que se confrontar em determinado momento, porque o nosso estágio evolutivo, a gente ainda precisa do oposto para entender. Então, a gente precisa do mal para entender o bem, precisa do dia para entender a noite e vice-versa, da dor para entender o prazer ou a estabilidade, né, do corpo. Então, ainda é uma forma que a gente tem o sofrimento como uma forma de despertar essa consciência. Mas a ideia é que a gente consiga sacrificar, entre aspas, esse ego para entender esse self, para deixar pelo menos esse self se expressar. Num primeiro momento seria uma coisa que parece pouco, mas é bastante, né? A gente morre, às vezes não consegue olhar para esse mito, né? E daí ela vai falar do Santo Graal, que é um símbolo, né,
que as lendas falam de eternidade, de quem achava que os cavaleiros ficavam imortais, muitos enlouqueciam, né, com aquela luz. E é um símbolo feminino de recipiente, onde ali é posto algo masculino, né, líquido, o sêmen, então que contém todas as verdades do mundo, né? Então, depósitos que compõem as bases da consciência humana, a gente pode pensar nos arquétipos, todas essas nossas matrizes iniciais, né, antropsicológicas, e para despertar as ideias em várias expressões. Ela vai falar consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. Então, basicamente, ela vai falar de vários símbolos, assim, várias linhas para entrar nesse conceito da necessidade da gente se ocupar conosco e de conseguir realmente despertar para esse ser consciente que está ali, divino, único, que tem um propósito como encarnado, né, com uma proposta de autoburilamento e autoconhecimento. Ali, quando ele fala também, o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se de ser bruto, né? Tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto detido, conhecido, o que não planifica. O que tu... Essa satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. Ele está falando de mim, comigo mesmo? Ele está falando de ti contigo mesmo e também com tu em relação à pessoa externa, ao mundo. Ao mundo, aos outros. Porque, na verdade, a nossa realidade, essa ilusão de encarnação, né, ela tem sentido porque eu boto valor naquilo. Sim. Então, às vezes eu posso analisar uma situação e descrever ela de uma forma e outra pessoa olhar e ter opinião oposta. E foi a mesma situação. Então, aquilo tem uma verdade para mim e uma outra verdade para outra pessoa. Então, me conhecendo também, eu projeto coisas mais conscientemente. Porque muitas vezes a pessoa está magoada, né, que ela vai falar também, e ela tem aquela questão de, por exemplo, eu amo as pessoas, mas eu quero que elas me deem em troca algo também para eu me sentir amada. Então, eu te amo. E se a pessoa não responde eu também, então não me amam. E daí a pessoa diz, mas eu não te disse isso. E daí eu fico magoada. Então, a forma mais ou menos adoecida como eu vejo o mundo interfere na forma como eu percebo e construo o mundo. Porque a vida é psíquica, na verdade. Como tu enxerga o outro também. Né? Como eu enxergo o outro. No teu problema, nas tuas questões. Geralmente sim. É o que a gente tem de... E quando o outro me valoriza e me olha, eu também crio o corpo e existo, né? Então, a tendência, assim, pelo menos o desafio, dependendo, cada um tem que tentar trabalhar o seu oposto, vamos dizer. A gente não vai conseguir, porque a gente não consegue ir para a função inferior, porque quer, quem dera, né? Agora, então, já sei racionalmente. A gente vai pelas funções acessórias, tentar pescar um pouquinho para mexer ali alguma coisa e talvez ficar no nível intermediário entre o inconsciente e o consciente. Mas, por exemplo, eu posso ser uma pessoa extrovertida e daí a minha libido está para o objeto externo, então eu vou ter facilidade para interagir, mas eu vou ter que também trabalhar as minhas questões internas. Porque se eu ficar só no externo, eu posso até cair naquela tendência de ficar massificada, robotizada, né? Falando coisas... A Von Franz cita um exemplo, né? Ela conheceu uma extrovertida sentimento e estava sempre dizendo, que dia lindo.
E sempre aquela pessoa calorosa, que as pessoas se sentem maravilhosas do lado dela, porque ela está sempre feliz. Mas um dia, se esse sentimento acaba amortecendo ou acaba virando automático, ela, ai, que dia lindo, e era um dia cinza, horroroso. E daí ela pensou, pô, entrou na ratoeira, né? Foi lascada pela... Então, e também, se eu for muito introvertido, dá isso para o mundo. Eu vou ter que, de certa forma, trabalhar nas relações isso. Às vezes, ela cita um outro exemplo de uma função, um homem, função pensamento, e extrovertido, e ele acreditava, ele amava muito a mulher, e era algo comovente, leal, realmente fiel, e se perguntava para a mulher, ficava constrangida, porque ela não sentia isso de forma alguma, ela não tinha nem ideia, porque aquilo estava muito no inconsciente dele. Para ele era algo muito claro. Então, fica no nível inconsciente. E nós temos, então, todos nós, algumas questões que mais facilmente vão se mostrar, que são as nossas facilidades, aquilo que a gente está mais propenso e tem mais facilidade de atuar, né? E aquilo é adaptado ao mundo. Mas tem N questões que estão inadaptadas, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho para tentar lidar com aquilo, porque senão eu posso ser tomada pela minha função inferior. Ou eu posso usar minhas funções erradas. Por exemplo, eu posso ser uma função sentimento e achar que eu sou pensamento e querer racionalizar e perder a noção do tempo, falar besteira, falar demais, achar que está falando uma verdade e está falando uma coisa inapropriada. Então, isso também, pela falta de conhecimento, às vezes a gente tenta se especializar na função que é nossa inferior. E não tão importante é descobrir qual a sua função, mas analisar, até porque no processo de individuação a gente vai mudando essas questões, vai usando outras funções, né? Essa ideia, mas poder analisar o que para mim é mais fácil, de que forma eu vejo o mundo, como que eu me expresso, como as pessoas me veem, para justamente ver o que eu tenho mais dificuldade. Que a gente cria muitas fantasias, né? Então, a Joana ela vai trazer essa questão da consciência, de poder o mundo externo, o olhar do outro sobre mim, meu olhar sobre o outro. Isso tudo tem esse objetivo de formar consciência. O Jung fala, né, que a vida dele é um inconsciente que se realizou. E é a busca desse conhecimento do inconsciente que faz com que a gente tenha uma evolução, né? Sim, com certeza. Como a gente pode evoluir, né? De várias formas, a Joana nos traz. A gente não precisaria de sofrimento se a gente conseguisse lidar com essas dores que a gente eventualmente vai ter, até pela essa briga de opostos, só o fato de estar encarnado, né? Vai conhecer o calor, vai conhecer o frio, vai conhecer o outro que é diferente, que tem outra alquimia da minha, né? E é uma oportunidade pelo amor, pela filantropia, pela paciência, pelo estudo. E às vezes a gente opta por outras formas, né? Aí entra a questão do sofrimento, né? Tu só te dá por conta das tuas sombras através do sofrimento, da dor, né? E tu pode por outras maneiras, né? Uhum. Então ela vai falar, né, que independente do teu estado, se tu nasceu belo, feio, ou rico ou pobre, com facilidade emocional ou não, com deformidades físicas ou não, toda vez que a gente inicia uma jornada, a gente tem uma oportunidade para a liberação da sombra. Que ela vai falar que são essas experiências fracassadas, muitas vezes, né? Que, claro, estão na nossa sombra, estão no nosso inconsciente, e nos pegam. Todos nós, né? Dirigente de casa espírita, nossa mãe, nós mesmos em vários momentos e situações, né? E muitas vezes a gente fica com vergonha ou se sente culpado porque é tomado de forma verdadeira e genuína por um aspecto que é muito nosso. E não tem como nós negarmos, né? Então, isso vai facilitar a nossa ascensão e é uma aprovação.
Porque tem muitos perigos que, por exemplo, se eu nasço com facilidades, né, realmente é uma porta estreita eu poder ser fiel à minha consciência. Eu vou precisar de talvez muita coragem. E a coragem, às vezes, é difícil, né, lidar com a coragem, porque muitas vezes a gente cria escapismos e racionalismos para não ser dono do nosso processo e não realmente admitir que há um caminho a ser seguido, seja qual for. Às vezes é uma coisa básica, né? Então, é poder olhar para nós como seres independentes e seguir algo que vai exigir desprendimento, muitas vezes, daquilo que até então eu conhecia, de valores culturais, né? E daí vão surgir também dificuldades, além das facilidades, tem o caso das dificuldades, né? Por quê? Porque em algum momento nós tivemos abundância e não soubemos lidar, então agora eu venho com dificuldades até psíquicas, emocionais, com menos energia à minha disposição, econômicas, situações em que muitos lutos na família. Isso sempre tem uma mensagem, eu tenho que aprender a lidar com aquilo. E essa força espiritual que provém disso é o presente, é sempre... A ideia é que sempre a equação nos favoreça, né? Na misericórdia divina, nas leis. Por mais elituoso que eu seja, se eu aproveitar bem aquela oportunidade, isso vai trabalhar a meu favor. Então, mesmo nas situações que a gente vê como mais dificultosas, né? E também essa questão da infância, né? Que as crianças já vêm com essas tendências, que é do espírito, até de origem sexual, ela vai falar. E realmente é algo que os pais precisam estar atentos, que não são uma continuação narcísica, né, de si, que realmente é um espírito milenar, que às vezes vem de outra família, né, geralmente vem de outra família, e está num processo ali de novo convívio com aquela família, então, que tem as suas tendências, tem seus gostos, tem suas dificuldades, então está atento a essas dificuldades. Tem sempre aquela questão, né? Porque os filhos são tratados de forma diferente, porque ela ganha tal coisa, também quer ganhar. E, na verdade, se a gente... Pais que dão tudo igual, inconscientemente querem lidar com a dificuldade que eles têm de aceitar que preferem um dos filhos. Então, na verdade, gente, as pessoas elas têm necessidades diferentes. Uma pessoa ela lida melhor com a abundância, o outro precisa de limites e de mais severidade, porque não lida bem com a abundância. E é preciso olhar para essas tendências, porque senão realmente acontecem essas coisas por falta da sensibilidade desse olhar, né? Não só os pais, a escola, todo o sistema, né? Se pudessem pessoalizar, assim, a gente veria que existem pessoas que têm inteligências diversas, que não necessariamente se dão bem numa certa atividade, que vai ser mais útil fazer outra atividade, se beneficiariam de música, outros de pensamento mais lógico. Então, é essa a ideia assim, de poder olhar para isso também, os pais, né? Então, ela vai falar dessas matrizes, esses arquétipos que a gente nasce, seja qual foi o arquétipo do velho sábio, do inocente, do malandro, do amante, mas sempre não estar preso na origem, ou seja, não tomar aquilo para si. Eu estou numa situação, mas se eu me apego a essa situação, tudo que é muito unilateral tende a neurotizar. Então, se eu acho que eu sou bela e que eu sou rica, quando eu perder dinheiro ou beleza, eu não sou mais nada, né? Então, ou eu tenho saúde plena, e eu acho que eu sempre vou ter saúde, nada vai me acontecer. Quando algo me acontece, eu fico arrasado e meu ego não suporta. Porque há uma fantasia de onipotência. Então, o ser consciente, na ideia da Joana, ele está preparado e flexível. Porque as oportunidades elas vêm a nosso favor quando bem aproveitadas. Nesse sentido, ela vai trazer isso. Que mais, gente? Tem mais alguma coisa que vocês...
A mediunidade é uma faculdade orgânica, de acordo com os estudos de Allan Kardec, se origina no espírito, exterioriza-se em percepções da natureza transcendental, permitindo intercâmbio entre as diferentes vibrações do mundo físico e do espiritual. O que tu achou interessante, assim, o que te fez pensar? Essa questão de que ela, como um sexto sentido, então é uma coisa assim que ela é muito integrada, né? Muito integrada na tua vivência, né? Porque muita questão assim da mediunidade ser treinada e utilizada, né? Nos trabalhos e tal, mas essa visão assim de que ela é integrada com o meu ser, né? Eu nunca tinha pensado ela assim, né? É uma faculdade permitir intercâmbio. Íncita nos refolhos da alma, é uma conquista do processo evolutivo, assinalando um porvir de percepções profundas na área da intuição, campo no qual se instala a individuação, encontrando-se ainda em forma de complexas expressões que se podem manifestar como transtornos de conduta. Eu não sei, eu achei importante essa maneira de ver e de entender, porque não é assim que a gente lida com a mediunidade num centro espírita, por exemplo. Pelo menos eu não estou muito acostumada com esse entendimento assim, de que é uma coisa tão... não sei, mudou assim. Eu nunca tinha pensado assim. Só para ficar claro, como é que tu entende no centro espírita e como que tu entendeu a partir do texto? Eu entendi que é uma coisa muito integrada no meu ser, né? Quando ela coloca ali um sexto sentido, é uma coisa que faz parte que nem a respiração, né? E não é uma coisa que, pelo menos, não sou acostumada a lidar com isso, assim, né? A mediunidade, que a gente trabalha, eu trabalho, uso assim a minha capacidade que eu desenvolvi ali, mas não é uma coisa que é vista nem do ponto de vista de me auxiliar, por exemplo, né? Como ser, né? Me auxiliar, me olhar. Não, nunca pensei isso, assim. Isso que eu gosto muito de tentar me olhar, mas eu nunca imaginei isso integrado, assim, né? Eu uso, eu trabalho, eu desenvolvo ela lá no centro espírita. Então, como se eu chegasse lá eu sou uma médium, faço o meu trabalho. Lá tu trabalha na mesa, na mesa de... dando passagem. Ela foi, agora sim, mas ela nunca tinha dado passagem, ela modificou, e à medida que eu vou trabalhando, ela vai se modificando, mas nunca foi uma coisa que eu olhei e pensei como isso poderia estar integrado no meu autoconhecimento. Me fiz pensar isso, porque eu nem enxergo isso ainda, mas pensar isso sim, foi como se abrisse uma porta, sabe? E agora eu tenho que aprender isso. Ainda é um choque, né? Sim. É assim, na verdade, assim, né? A intuição como uma função irracional e presente é uma conquista, como ela traz, dentro das funções irracionais. É uma visão, assim, como se fosse obnubilada, é um tipo de percepção diferente, né? Os intuitivos, geralmente, eles conseguem eleger os sucessos. Muitos até não usufruem daquilo que percebem, porque as coisas vão dar certo depois, mas eles já haviam previsto, né? E na verdade, quem, por exemplo, tem outras funções para lidar, que se utiliza, por exemplo, uma pessoa mais perceptiva das sensações, né? Está muito mais conectada com o momento presente. Então, são pessoas muito analistas, que elas vão, se elas entrarem numa sala, elas vão saber quantas pessoas tinham, que roupa estavam vestidas, tem o senso de localização, tem o senso de... geralmente tem muito bom gosto, né? Sabem olhar para uma roupa e dizer que aquilo é lã, aquilo é seda, são excelentes visionários espaciais. Assim. Então, tem muita dificuldade, às vezes, de acessar o oposto, que é esse intuitivo, porque falta referência.
Seria algo, como está no inconsciente, seria algo realmente que ia tirar o parâmetro da realidade, num primeiro momento, né? Se algo, isso por exemplo, mas também o nosso ego se espanta às vezes com coisas que a gente ainda não parou para pensar às vezes é só questão de parar para pensar, como agora a gente para e olha e pensa, é verdade, faz todo sentido, como a gente não pensa nisso, né? E é justamente isso que parece simples, nos abre essas portas para outras coisas, para eu ver a mesma cena do crime com outro olhar, por exemplo, né? É aquela questão assim de percepção, intuição. Os autores junguianos usam um termo percepção mais assim para essa questão da sensação. É bem materializado, bem assim preciso. E a intuição como essa função intuitiva, né? Então, na verdade, isso tudo faz sentido. A gente ouve no Centro Espírita essa questão de não mediunizar em lugares que muitos vão para o Centro Espírita já ou fascinados, né, ou realmente por processos difíceis e que não conseguiam lidar sem ser na casa espírita por ter uma mediunidade, né, que está ali rompendo. Eu acho que sempre a verdade, assim, o que a gente tenta em sociedade é a organização e a disciplina. Então, muitas vezes o próprio médium, por falta de consciência, ele está mediunizando suas questões. A gente sabe que tem coisas, mensagens que eles chamam anímicas. O que é o animismo, se não o meu inconsciente? E assim como tem pessoas que trabalham uma vida inteira pelo bem e realmente são bem intencionadas, que num surto de inveja fazem um auê na própria casa espírita e não se dão conta. E se perguntar, vão dizer que não. Você, e vai citar nome, né? Tá errando por tal e tal motivo, e vão bater o pé dizendo que estão certos. Porque a racionalização é uma das coisas que a gente mais utiliza para justificar a nossa sombra. Então, às vezes, eu posso ter a sensação de ter uma intuição, porque a intuição é aquela função que ou tu acerta na mosca ou tu erra de forma desastrosa. Porque quando ele está na minha função inferior, às vezes eu tenho certeza que aquilo, por exemplo, o tipo sensação, que é muito preciso, quando ele tem intuição no sentimento inferior, às vezes ele começa, mas eu tenho certeza que vai me acontecer alguma coisa. E é tudo da cabeça. E na cabeça dele vai acontecer. Né? E é furada, muitas vezes, porque aquilo é a região desconhecida, né, que está atuando. Mas a mediunidade, em maior ou menor grau, ela cada vez mais, a tendência, né, com as mudanças que a gente está vendo de energia, de tudo que está acontecendo na natureza e das almas, né, e da velocidade, é tomar cada vez um espaço maior, né? Então, quando perguntam, né, no livro dos espíritas, os espíritos interferem nas nossas ações mais do que imaginais. Agora, não importa se eu tenho consciência ou não, isso está acontecendo o tempo todo. Eu posso estar aqui conversando com vocês mediunizada e não me dar conta. Ou me dar conta. Ou achar que estou mediunizada e sou eu num dia bom, entendeu? Então, tudo pode. Só que isso é importante saber, a gente às vezes vai errar na nossa discriminação, porque a gente não está consciente ainda, a gente muitas vezes, né, não entrou num processo de individuação às vezes, ou está num dia mais difícil porque eu estou abalado por tal motivo, às vezes nem me dei conta, então vem a minha função inferior daí mais fácil. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Quando ela fala no sexto sentido e tem intuição, eu uso também a questão da sensibilidade. Então, a partir do momento que tu integra, digamos, essa mediunidade, que não necessariamente tu precisa fazer esse exercício mais disciplinado, que é dentro de um trabalho, né, espírita, bem organizado, mas essa sensibilidade eu considero como uma porta para acessar até o teu próprio inconsciente. É tipo assim, é aquele sinal de que diz, dá uma olhada melhor nisso aqui. Tu passa a ampliar um pouquinho mais a tua visão. Foi dessa forma que eu entendi dessa questão da mediunidade que ela traz. Não necessariamente a mediunidade ostensiva, mas sim de tu te tornar
mais sensível ao que tu realmente é, né? Que é esse ser espiritual encarnado. Então, tu sai um pouco daquela visão do dia a dia, do bem material, do fechar, como tu disse, aquela coisa bem lógica, né? Daquele que é muito racional. Eu entendi dessa forma, então não sei se... Sim, claro, e isso é muito também pessoal, assim, porque, por exemplo, eu posso trabalhar com a minha sensação, como a Von Franz vai citar um autor lá, que ele é um poeta, que os poetas são muito intuitivos ou de sensação, muitos deles, e uma luz resplandece num latão e ele teve ali uma epifania, que durou 1 segundo, não aconteceu nada, uma luz, né, refletiu numa lata, ele conheceu Deus, segundo ele escreveu sobre isso. E daí ali ele tenta descrever o que é isso. Assim como eu posso, né, através do próprio sentimento ou do meu pensamento lógico e matemático, entrar numa comunhão com o universo. E é uma experiência tão religiosa quanto, porque a matéria e o espírito, eles são a mesma coisa, só que em estágios diferentes. Então eu tenho essa ilusão. Há um contrato coletivo de coisas que a gente passa igual, porque a gente está casualmente, né, numa situação parecida e interligados. Então a gente tem certas coisas que são da nossa situação kármica, do nosso planeta, inclusive, a gravidade, a temperatura, as dificuldades para lidar com as suas paixões. Isso tudo nos assemelha. Então, na verdade, existem várias formas. Existem várias casas, né, moradas. E tem pessoas que realmente confirmam, cientistas, que Deus é matemática. E realmente percebem isso. E provam por A mais B, muitos tentaram várias vezes. E quem passa por a experiência vê que tem uma lógica matemática e muito inteligente em tudo. E é uma experiência extremamente religiosa também, né? A grande questão é poder acessar isso da melhor forma, pessoal, às vezes olhando para si mesmo, como a Joana propõe, né? Tentando ver, então, como que eu posso me conectar melhor, o que está faltando, né? Eu acho interessante que a gente se dê por conta, né, que o nosso ego, segundo no capítulo 2 desse mesmo livro, ele fala... Espelhos da alma? Hã? Dos espelhos da alma? Ele fala que o nosso ego é impermanente, né? Ele nos serve como centro da consciência nesta encarnação. Uhum. E que tem várias facetas da nossa personalidade, da nossa estrutura, que são os complexos, né? Sim. Então, mais do que nunca é importante de olhar para o inconsciente, autoconhecimento, para que a gente não fique medianizando os complexos, né? Que são nossos, que são como se fossem mensagens mediúnicas, né? Eventualmente, assim, por exemplo, até se eu sou uma médium que enxerga, eu posso medianizar e aquilo está dentro de mim, mas eu não preciso me utilizar disso, né? Geralmente o extrovertido usa as coisas como troféu. É uma parte do extrovertido, né? Ele vai falar, às vezes não por mal, mas por uma questão canina do extrovertido, como fala Von Franz. Então, a grande questão que a Joana traz também no Ser Consciente é a questão da humildade, né? Que ela vai... Essa conquista, que ela vai trazer a humildade como uma conquista, ela se expressa em forma de alegria e plenitude. Então, quando é de uma forma distorcida, que são aqueles pretensos humildes, né, sempre é uma forma patológica. Ela vai falar que isso tudo tem a ver com os complexos. Então, na verdade, essa atitude interior perante a vida, que é jamais uma indumentária exterior para aparecer, né, que vai despertar atenção, que vai compensar a fragilidade do ego, ou seja, o ego já não é a condição excepcional, né? Então, para conquistar isso, daí ela vai falar que Jesus recomendava antes da oração vigiar. Vigia e ora. Que essa questão assim da valorização do ego acaba nos mantendo nessa tendência, né, de ficar reforçando nossas fragilidades inconscientemente para não se ocupar delas. Então, quando ela cita, se alguém fala, eu te detesto, daí tu responde, eu te estimo. A pessoa muda o padrão, né?
quando a Joana diz, nós temos que olhar os outros com um olhar de terapeuta. Chega uma pessoa muito mal educada no local, quer ser atendida primeiro, tá braba porque tem que fazer alguma coisa, sabe? Ou muitos olham e ficam com raiva, porque aquilo desperta a raiva que eu tenho dessa selvageria, dessa falta de respeito pelo semelhante, de querer me obrigar a fazer o que eu não quero. Várias questões podem vir à tona e desperta quase que instintivamente essa reação, porque a gente ainda é muito reativo. Se eu consigo perceber que aquela pessoa é a mais necessitada, e talvez sim tenha que ser atendida antes, é diferente meu olhar. E provavelmente, pelo menos é o que geralmente acontece, quando a gente tem uma escuta sincera e valoriza aquele sofrimento, não estimulando, nem dando uma concessão que ela não que seria hipócrita, mas realmente acolhendo, geralmente aquilo se transforma. Porque as pessoas mais assim cruéis ou mais agressivas são pessoas que estão adoecidas. E a tendência do ser humano é tentar, né, tratar mal, e piora isso ainda. Então, essa atitude de poder não tomar para si as ofensas, de não se dar valor mais do que se tem, e de não se achar eleito a não sofrer as intempéries, né, da nossa sociedade, ela é libertadora, a Joana fala, porque eu já não me sinto na necessidade de agradar o ego e nem de necessariamente ser o que eu não sou. Porque, às vezes, a gente também quer ser melhor do que a gente é, né? Daí tenta fazer uma aura assim de uma inflação, o bonzinho, e quando vê, bota tudo a perder e se surpreende, né? Porque estava mascarando aquela fragilidade. Essa questão, né, do ser sincero e não ser nem o melhor ou pior, seria nesse ponto que ela fala dos gigantes da alma, que esses destrutivos gigantes da alma, que, pelo que a gente, aí que eu me perdi uma hora, tem um aspecto positivo e outro mais destrutivo, mesmo agressivo, tudo mais daquilo que traz em nós. Ela fala daqueles itens anteriores, da inveja, do ciúme, né? De outras questões que a gente tem como atavismo, vamos dizer assim, e poder olhar a raiz do problema. Às vezes, a gente inventa para nós mesmos que uma questão minha é outra coisa. E daí eu maquio, por exemplo, que o que aconteceu é porque, por exemplo, eu perdi um paciente. Daí eu vou dizer, não, ele não está no momento dele ainda. É o terapeuta que, por uma conjuntura universal, também não. Né? Não, aquele aspecto ali não está ainda conectado. E deu tilt. Porque se a gente acolhesse com amor todas as coisas que nos acontecem, não ia ter aquele discurso inflado de, né, porque todos os meus irmãos me abandonaram, a nossa mãe, e sobrou só para mim, aquela vitimização, né, como se eu fosse um coitadinho que não tivesse nenhum compromisso com a vida, né, preocupado que o outro está fazendo ou não, ao invés de aproveitar oportunidades, às vezes, que vão ser muito mais benéficas para eu mesma e do que para o outro, né? Olhando todos esses aspectos, assim, vamos lá, talvez aquelas fases ou aqueles aspectos mais grosseiros, assim, sei lá, a viciação, a extrema agressividade, tudo, claro que quando a gente está cego também é difícil de perceber, mas é como tu entra numa casa, né? Que tu não sabe por onde começar, está fechada por muito tempo, tem que fazer um faxinão. É muito mais fácil tirar tudo, tirar o grosso e depois ter que ir para os detalhes. Essas questões, até o exemplo que tu citaste
na relação, né, do terapeuta, o paciente. A gente pensa numa relação de trabalho também, entre as áreas que não tem aquelas afinidades, isso e aquilo. Então, às vezes, na hora, tu diz, não, tá, mas é porque isso. E, na verdade, é um conjunto. E, às vezes, eu faço essa análise. Meu Deus, como é difícil perceber isso, né? Aí, e não é nenhuma questão de tu querer colocar o ego, quer dizer, conscientemente não é querer colocar o ego, mas inconscientemente é encontrar os teus mecanismos que defendam e protejam aquele ego mimado, infantil que está ali. Mas é muito mais complexo, né? E a gente se apega. O ego se apega. Então, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu fico fixado naquilo. Em vez de, às vezes, pensar, que bom, eu não estou doente. Trato bem a pessoa, toda oportunidade que tiver eu vou tratar bem, mas eu não pego aquilo para mim. Tem pessoas que pegam um fardo e levam uma vida inteira o piano. É uma onipotência e acham que realmente a pessoa odeia ela. A pessoa está exercitando a sua projeção no mundo como tu. Né? Tu é mais um que está aí, importante, mas não tanto. Né? Desimportante, mas não tanto. Então, e realmente, se a gente fica fixado, tudo que a gente fica fixado, que não traz movimento nem reflexão, acaba nos adoecendo. A Joana vai falar que muitos adoecem por ciúmes, por exemplo. Enlouquecem. E, então, as dificuldades são provas, testes difíceis. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente não sabe como lidar também, nos pega de surpresa. Só que se eu começo a não pegar aquilo para mim, já é libertador. Nem tudo eu tenho responsabilidade. Às vezes um filho optou que agora não vai mais viver. Ele tem uma doença e não quer se tratar. E eu estou há 10 anos tentando, levando a aguinha para ele, fluidificada, ele ri da minha cara. Talvez tu tenha que aceitar que teu filho tem um processo diferente do teu. E tu vai dar amor, e tu vai dar paz, e tu não vai ficar incomodando ele. Porque ele não é obrigado, ele pode escolher que agora ele não quer mais. E a gente tem muita dificuldade quando é algo nosso, entre aspas. Porque o ego se acha, tem a ilusão do controle. Isso dá uma ilusão de que eu tenho controle sobre o meu entorno. É exatamente isso, é essa ilusão. E quando chega num determinado nível, que eu digo que são essas coisas não menores, mas são as coisas mais profundas, vamos dizer assim, elas não são pequenas, né, porque são difíceis. Elas são profundas, mas são as mais difíceis de serem trabalhadas, né, por não serem reconhecidas. Então, nas leituras, até nesses últimos dias, a gente percebe isso. Assim, é mais tranquilo quando a coisa está lá, está bem escancarada. Né? Ou tem aquele que vai refletir isso que está escancarado. Mas tem alguns detalhes, alguns meandros ali que é quase fazer o trabalho de separar joio de trigo, né? Ficar no finzinho do dia que já não tem mais sol, que tu não enxerga mais. Mais ou menos isso. Mas dentro desse caminho, né, em que o certo e errado é a consciência, a gente não precisa, às vezes, passar por uma tragédia para refletir, né? Ou chegar ali no final meu Deus, agora é que eu vejo. A gente pode, talvez, olhar para o que a gente está fazendo e o que eu estou precisando e tomar essa atitude libertadora de mudança já. Porque, às vezes, há uma atitude masoquista, né, de ficar ali no sofrimento, que às vezes é mais fácil ficar nessa inconsciência, né, repetindo um padrão antigo. E às vezes, tu pode, pequenas coisas, mudar algo que vai ser muito bom para o teu processo e não precisa... Exatamente. Até só para finalizar, assim, a Von Franz, ela traz um exemplo de um intuitivo, um homem de negócios, e que seguido sonhava com um mendigo pegajoso. Ele era de pensamento. E daí o sentimento era aquele ser carente, né, que era a função, que era a sombra dele, inconsciente. Porque ele é uma pessoa extremamente racional e aparentava não ter sentimentos. Os pensamentos aparentam não ter, mas tem muitos profundos, só que não demonstra, porque as coisas estão muito claras e lógicas, né? E dele sonhava com um mendigo que ficava... E daí começou a adoecer, começou a somatizar e não conseguia melhorar e procurou a terapia por conta disso. Num processo de imaginação ativa, a Von Franz faz então esse diálogo dele com o mendigo e pergunta por que ele está fazendo isso
E daí ele falou que ele fez ele adoecer, o mendigo responde para ele mesmo, né? Porque ele estava descuidado da parte dele emocional e ele tinha que parar um pouco para ver o campo, para ver a natureza, para ficar sem fazer nada, contemplativo. E ele começou a fazer isso e realmente as dores, os sintomas passaram, porque existia outro dentro dele que exigia isso. Então, e daí, num determinado momento, ele começou a se dar desculpas, eu não tenho tempo, e daí voltaram os sintomas, e daí ele voltou a fazer isso e a ter um momento de lidar com a terra e qualquer coisa assim, e realmente melhorou. Então, todos nós também temos um ser que a gente despreza dentro de nós e que tem dicas, que a nossa função inferior é a melhor ponte entre o inconsciente e o consciente, que tem dicas para nos ajudar. Só que a gente tem que olhar para esse lado menos nobre, né?